personalidade amapaense, Mariana de Araújo Gonçalves, nascida na cidade de Macapá no dia 24 de janeiro de 1965. Ela que é professora, pesquisadora, mestre, carnavalesca, escritora, militante do movimento negro e também do afro-religioso. Filha de Josefa Gonçalves, a popular Fifita, gente, e do Pelé, do seu Manuel, que foi por muitos anos mestre da bateria do Maracatu da Favela. E você criou um projeto que é muito interessante, que é Vivências Negras. Você já fez congresso, você já fez roda de conversa, você já fez plenária, encontro científico, tudo ligado à religiosidade, à memória amapaense, à questão da sexualidade feminina, a questão da educação quilombola, étnico-racial, afrodescendente, afro-brasileira, africana, afro-ameríndia, tudo isso envolvido nesse seu projeto que já inclusive agora vocês fizeram um convênio com a União dos Negros do Amapá. Fale um pouquinho sobre esse projeto que acredito que seja a sua obra-prima, profissionalmente falando. Esse projeto, todo esse enegrecer, esse conhecimento desenvolvido, procurado, construído, ele está diretamente relacionado à Lei 10.139. Sim. Porque ela, além de criar a obrigatoriedade da educação básica, garantir conteúdos sobre histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, elas também obrigam as instituições a desenvolverem disciplinas que formem os seus profissionais com conhecimento sobre. E eu justamente fui para lá. Quando eu entrei na universidade, como professora, eu fiz o concurso para História Moderna. Mas desde 2006, em função da lei, eu saí de História Moderna e dentro do Colegiado de História nós construímos uma disciplina que chamava História e Historiografia Africana e Afro-Brasileira. Hoje ela está desdobrada entre História e Culturas Africanas e História e Culturas Afro-Brasileiras, mas com uma carga horária muito pequena. Então imagina como é que a gente pode desconstruir aquele ideário de inferioridade de populações negras e, em seu lugar, reconstruir outras possibilidades de encontrar racionalidades africanas. Qual foi o elemento que eu busquei e que foi uma resposta que foi se consolidando com o tempo? Troca de conhecimentos. Nós estamos numa cidade negra. Tem pessoas negras e não negras, mas principalmente pessoas negras que não percebem que são negras. Tá? Então, fui buscar movimentos sociais, culturais, entidades, pessoas, grupos, famílias, e levar os alunos do curso de História para viver e reconhecer essas formas de negritude, essas formas de presença de África em Macapá, na nossa família, no nosso cotidiano. E as coisas foram se consolidando. Por exemplo, do ano passado para cá, nós começamos a produzir. Foram muito tempos amadurecendo a discussão, lendo, trabalhando, eu buscando outras formas, outras metodologias de ensino. E no ano passado para cá, o projeto tem um documentário sobre a educação das relações étnico-raciais, um jornal maravilhoso sobre o mundo negro, o livro Os Caminhos que Levam à Favela. Nós fizemos um curso no começo de janeiro maravilhoso, que foi um curso de língua iorubá, certo? E agora estamos na nossa versão de um pré-vestibular que nós resgatamos, de uma iniciativa que contou com outros professores da Universidade Federal, como, por exemplo, o falecido Arthur Leandro, a professora Alexara das Ciências Sociais, professora Cecília, da História... Cecília Chaves. Sim, a professora, da História, a professora Márcia Jardim, lá do curso de Pedagogia, mais o Pai Salvino e o Paulo Achela no Movimento Mocambo, nós concorremos. Capoeira, né? Sim, nós concorremos a um edital nacional, ganhamos,
e implantamos o curso que durou 3 anos, né, com essa pegada, essa característica étnico-racial. E esse projeto nós resgatamos e estamos lá no Centro de Cultura Negra, trabalhando para possibilitar aos nossos alunos negros, Sim. o nosso centro, o nosso foco são populações negras, tá? Para que eles possam administrar, tá? A nossa metodologia está muito centrada no entendimento do enunciado. Tá? Então, nós estamos a trabalhar isso, fizemos seleção de monitores, fizemos treinamento para esses monitores, que também de diversas áreas aí, que são graduandos nos seus últimos anos, e nós estamos levando um curso que mantém aquela pegada da gente promover discussão étnico-racial, que envolva todo o quadro do curso, das pessoas. Nós somos 33 pessoas, tá? Na gestão. É preciso um aparato muito grande para a gente dar conta de um pré-vestibular, que envolva os cursistas, mas também que envolva a comunidade. Porque desde que eu me entendo do movimento negro por onde eu participei, a educação é a ponta de lança para buscar a inclusão de negros. Sem acesso a uma educação de qualidade, nós vamos continuar na base da pirâmide, levando esse país no braço, tá? E não usufruindo desses bens socialmente produzidos. Sim. Curiosidade, gente, a informação dos senhores, segundo o IBGE, diz que o estado do Amapá tem 74% de população negra. Sim. E aí eu lhe pergunto, professora Mariana de Araújo Gonçalves, a Lei 10.639 foi constituída pelo governo federal em 2003, ou seja, chegou no seu 20º ano. No seu 21º ano, na sua, como se diz, maioridade. Houve algum avanço, podemos dizer, aqui no estado do Amapá com relação a essa obrigatoriedade nas escolas públicas? Eu acho que o avanço foi mais das políticas públicas do governo federal do que da educação básica. O que a gente percebe é que a terminologia racial, ela inspira muito ódio, certo? Triste, mas né? as políticas são voltadas para populações negras. Só que a gente tem o dilema do embranquecimento que está até nas palavras que a gente diz, certo? Por exemplo, nós entendemos, nós que pesquisamos a área, entendemos que muitas das pessoas que se consideram pardos são negros que não assumem esse conceito de negritude, da cor da pele, por N razões. Sim. Então, quando as políticas dessas de cotas, por exemplo, foram implantadas, aí que ficou mais difícil, mais acirrado o debate. Tá? Porque as vagas são para negros, mas nós oferecemos também para as categorias do IBGE. Não, o IBGE não tem a categoria negra, tem preto e pardo. Sim. Né? Preto e pardo. E são coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Se nós temos hoje cotas políticas públicas voltadas para o segmento negro, em função de muita luta, de muitos que tombaram na luta no combate ao racismo. É um resgate da valorização que o Brasil cresceu, né, com a força negra, e que quando houve a abolição, houve toda essa marginalização. Sim, é uma política pública de reconhecimento. Sim. De todo Resgate dano também. em todas as esferas da vida humana propiciado pela escravidão. O Estado brasileiro reconhece isso. Certo? E as políticas públicas, são políticas de reparação. Então não dá para uma pessoa que, principalmente pelo seu fenótipo, jamais será parada numa blitz da polícia, jamais terá que correr da polícia, mesmo não tendo nada, só por medo da sua força, da sua truculência. Infelizmente. Porque a orientação que a gente percebe que a polícia tem é da caracterização da inferioridade, da periculosidade da pessoa negra. E é para essas pessoas que, pelo o seu próprio corpo, é o documento,
que diz que você é alvo de discriminação e de racismo. Não é para qualquer pessoa que se autodeclara negra. Até porque, por exemplo, o Roberto da Mata, né, ele diz muito bem como é que é essa coisa do brasileiro. Né? Ele é um senhor bonitinho durante o dia, mas é um vadinho do outro lugar, né, que subverte todas as normas estabelecidas. Sim. Tá? Então você vê que tem muita gente que quer oferir um bônus querendo passar por pardo para alcançar uma vaga que é para negro. A gente vê isso muito nos processos. Mas aí então, falta também um pouco mais de debate entre os movimentos negros, para que eles discutam no seu interior que tal pessoa ali não é negra, ou então é negra. Quais são os critérios que definem? Isso é uma coisa que a gente aprende no movimento social, de certa forma. Tá? Então, se o movimento social não está funcionando, e esse é o objetivo do pré-vestibular lá no Centro de Cultura Negra, é chamar os movimentos, chamar as famílias, para que coloquem no seu horizonte de perspectiva ter os seus filhos alcançando, acessando o ensino superior, porque hoje tem muitas políticas. Nós temos vagas ociosas dentro da universidade para populações negras, porque elas não estão acessando. Não estão acessando por quê? Por falta de conhecimento, por ação do racismo que impede que as pessoas coloquem nos seus planos, nos seus projetos, alcançar um ensino superior, não vai fazer a prova, não vai. Os filtros estão aí, porque acham que não vão conseguir. Isso é algo que os movimentos sociais têm que trabalhar. Tá? A gente tem que reconstruir, auxiliar nesse processo de reconstrução da psique da pessoa, para ela enfrentar o racismo que é estrutural. Está em todos os lugares, também na universidade, mas também na universidade a estrutura, as políticas públicas existentes propõem algumas bolsas de permanência para que os negros continuem na universidade. Tá? Essa cota para negro, ela aumentou como se diz? A sua faixa, né? A sua faixa não, ela consegue... o quantitativo? Ela consegue que o negro comece a faculdade e depois de 4 anos se forme ou continua... São coisas separadas, tá? A primeira coisa é o acesso. Sim. Hoje, a universidade, aliás, desde o ano passado, no final do ano passado, depois de mais de 10 anos de discussão institucional, a universidade, no seu conselho superior, discutiu e definiu que a cota para todos esses segmentos, PPI, que são pretos, pardos e negros, educação básica no setor público e outros mais, chegue a 75%. Sim. Isso é uma definição da Universidade Federal do Amapá. Mas essa definição, que seja 25, que seja 10, que seja 75, ela é sempre encarada como um perigo para quem sempre teve todas as condições, né, de ingressar em uma universidade, principalmente nas universidades públicas, tá? Que são universidades que fazem a formação não só para o mercado de trabalho, mas para o ensino, a pesquisa, a extensão. Tanto que é fato que os cursos de elite, nós vamos ver que ainda se mantém as pessoas que têm condições de fazer um bom pré-vestibular, porque a educação básica pública, ela não é efetiva. Você tem escolas hoje, aqui no centro, não vou nem falar nas zonas interioranas, tá? O Afonso Marques, meu esposo, é professor, a minha cunhada, a Selma, também é professora, a minha outra cunhada, a Marlúcia, também é professora. E nós estamos a ver como tem escolas que estão finalizando seu ano letivo, não tem professores. Então, como é que você quer que os alunos que só têm esse recurso consigam concorrer com quem tem outras possibilidades de desenvolver as habilidades e competências que o Enem, como um crivo para você acessar o ensino superior, possam alcançar uma vaga? Então, essas coisas a gente tem que discutir socialmente. Tá? Com certeza. É necessário que vozes se levantem
E a cada ano que passa, a cada atividade socioprofissional, eu digo que eu fico mais negra, porque eu compreendo, consigo aprofundar melhor, não só os meus estudos, como das disciplinas que eu ministro, eu consigo, de alguma forma, fazer com que as pessoas, nem que seja em sala de aula, discutam mais essa nossa condição social. Tá? Nosso curso é um curso de licenciatura, nós trabalhamos para formar os futuros professores. Então, a gente tem que discutir uma condição histórica, já que é um curso de história, essa condição histórica, não só da população negra em Macapá, mas também da nossa cidade. Como é que a estrutura social política da nossa cidade não reflete a sua população? Por exemplo, os primeiros concursos, a gente estava falando ainda há pouco, os primeiros concursos que foram feitos para guarnecer o Estado das suas estruturas político-administrativas. Quantos amapaenses conseguiram acessar? Pouco acesso aos amapaenses. Nós temos muita gente, inclusive, você falou no BUL, que foi no início do estado do Amapá, a questão da zona franca, zona fraca, houve um super povoamento na cidade de Macapá, e até hoje essa estrutura não foi organizada. A gente observa que tem muita gente do sul do país, principalmente do Nordeste, ocupando esses cargos. Sim. E com a pandemia, a gente observou que começou a ter o teletrabalho e a gente vê que as pessoas retornam para a sua cidade e o estado do Amapá fica à mercê dessa situação econômica, porque a pessoa vai gastar lá onde ela nasceu. Tá? Infelizmente, essa é uma realidade que o estado do Amapá ainda passa. E aí que está essa dificuldade da gente preparar os nossos filhos, os nossos cidadãos, para que assumam realmente, de fato de direito, o estado do Amapá. Isso passa necessariamente pela educação. Principalmente pela educação. Tá? Então, não tem como a gente pensar num projeto de futuro para o Estado se a gente não investe na educação, se a gente não está atento aos nossos familiares, amigos, vizinhos a estarem na escola, não reivindicamos do governo melhores condições de trabalho para os professores, melhores condições de trabalho estruturais. A gente ainda vê um grande número de escola onde a merenda escolar sem vergonha, suco, aquela química toda, tá? E a bolacha. As pessoas não se mobilizam, tá? Parece que está tudo bem. As populações negras foram as que mais tiveram, digamos, mais levam no ombro, no braço, como diria o Salles, né? Os custos, né, desse Estado, que nós não aproveitamos o bônus do que produzimos. Nós ficamos, aí eu vou falar com uma mulher negra, é isso que eu pesquiso. Eu acho que o território, ele avançou, ele se constituiu sobre as terras que eram comuns, que garantiam autonomia, porque se combinava, né, a extração com o pequeno comércio, com a cultura, tá, de hortaliças lá no campo, a roça, com a criação de gado, com a criação de aves. Isso permitia autonomia. O território veio, se implantou e levou consigo a autonomia dessas populações. De autônomas, eles se transformaram o quê? Em serventes, em pedreiros, em carpinteiros, em merendeiras, em babás, em cozinheiras, em lavadeiras. E a nossa população. O que entristece mais ainda, o Mariana Gonçalves, é que hoje os nossos jovens estão indo para o sul do país. Nós temos cerca de 25 mil pessoas, segundo algumas pesquisas aí, principalmente a juventude, trabalhando lá no sul do país. Né? Porque nós não temos empregos, nós não temos indústria, nós não temos nada que perpetue
a vivência dessas pessoas aqui no nosso estado. Sim. Eles estão, e pior, eles saem daqui para garantir não um emprego também que lhes dê possibilidade de ascensão, é um emprego só para a sua sobrevivência material. Eles não fazem ensino superior, não é? É aquele ensino técnico que os mantém só na zona da sobrevivência. Tá? E é assim, eu odeio a ideia de apresentar a amapaense como um cara cordato, hospitaleiro, etc. e tal, porque isso só cria uma maquiagem sobre a nossa subserviência. Então, desse lugar da subserviência, ela tem que ser explicada, é isso que eu estou querendo entender. Pesquisando populações negras desde da década de 1930, que é para eu pegar, né, essa mobilização do Estado Novo e suas políticas para as fronteiras, né, passando pela intervenção territorial, que é quando o Estado vai fazer a organização e implementação da estrutura para a exploração do capital internacional que se instala na Amazônia. Que foi o caso do manganês, a exploração do manganês pela Icome, a Bethel Steel, é uma empresa americana que veio para cá explorar o nosso manganês, depois retornou já com o seu minério, que até hoje, segundo informações, lá no Arizona, nos Estados Unidos, existe montanhas de depósito de manganês tirado aqui da nossa região. Ali a Lagoa Azul, no Serra do Navio, diz, né, o tamanho do buraco que esse tipo de economia nos deixou. Sim, a Lagoa Azul tem cerca de 60 a 80 metros de profundidade, que eram as cavas que eram retirados manganês. Né? E essa história recente, parece que eu fiquei atordoada, chateada. Eu estou com as comemorações em torno dos 80 anos do território. Cadê as populações negras que guarneceram, que ocuparam, que desenvolviam suas atividades e que garantiram a posse da terra? Triste. Tá. Não lembro de nenhum relato que fale dessas populações. É como se o Amapá tenha surgido, né? As pessoas aqui, locais, tenham brotado da terra na década de 1940. Porque a nossa história, o que o território começou, o Estado ratificou, tem ratificado nas suas políticas sociais. E isso, para mim, é muito preocupante. Eu sou uma mulher negra, historiadora, e eu gosto de sentar com as pessoas. Eu tenho aquela senhorinha que está ali, a dona Fifita, ela sim, a gente conversa muito. Ela tem umas amigas, que são as Amaral, eu adoro conversar com elas, porque elas guarnecem, elas são a memória daquilo que nós já tivemos de bom, e que tem se perdido da nossa própria memória.